2 Coríntios, capítulo 5. Irmãos, essa carta de Paulo nos traz algo para renovar nossas forças. Paulo, ele traz para nós uma palavra de esperança. Paulo traz para nós um lembrete. Paulo, na segunda carta de Coríntios, ele diz uma coisa muito interessante para Corinto. Ele exorta, na sua primeira carta ele vai exortando o pessoal na igreja, que a galera tinha que ter uma postura diferente, que a galera tinha que ter um corpo diferente como igreja, que a galera não podia deturpar esse evangelho, que a galera tinha que se atentar às coisas de Deus. E na segunda carta Paulo vem trazendo algumas coisas sobre disciplina, como a disciplina é importante para a igreja, como a disciplina traz para o crente algo sobrenatural, como ela cura, como ela transforma. E no decorrer da carta, Paulo, no capítulo 4, ele vem dizer para nós que nós somos como vaso de barro. E quando esse vaso, ele é quebrado, quando o vaso se quebra, este tesouro, ele aparece. Obrigado, meu. Valeu. Esse tesouro aparece, esse tesouro transborda alegria. Esse tesouro traz para nós lembrarmos que mesmo perplexos nós não podemos desanimar, mesmo perseguidos nós não somos abandonados por Deus. E Paulo nos diz algo no final do capítulo 4, que é viver pela fé. Ele diz algo, por isso, no versículo 16 do capítulo 4 ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. E sabe, irmãos, que eu me fico impactado quando eu leio essa palavra. Porque isso realmente acontece. Eu quero te dizer essa noite que mesmo desanimado e cansado, talvez o caminho que você trilhou até aqui, talvez as decepções que aconteceram na sua vida até aqui, muitas vezes nos trazem desânimo, muitas vezes nós não conseguimos enxergar o eterno, muitas vezes os nossos olhos ficam embaçados pelas poeiras dos intempéries da vida. Mas a palavra de Deus, ela se renova naquele que busca. Mesmo que o exterior se canse, mesmo que a nossa idade chegue, mesmo que os anos passem, Deus é fiel. E não há nada nesse mundo que possa nos separar desse amor e dessa fidelidade, desse pacto que Ele tem conosco. E no capítulo 5, por favor, no versículo 1 ao 6, eu queria que você me acompanhasse comigo. Diz assim a santa palavra de Deus: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eternas nos céus. Versículo 2: e por isso neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Se de fato fomos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 5: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito, o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Note algo muito interessante nesse primeiro versículo. Paulo usa uma figura de linguagem para retratar a morte e a ressurreição de um corpo físico, que é temporário e transitório. Ele diz: pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos parte de Deus no edifício. Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que a angústia que nós vemos em São Paulo, por mais tristes, por mais caótico, por mais pecaminoso que o mundo há, e que o mundo vai andando, nada sai do controle do Pai.
nada sai do controle do nosso Deus. Por muitas vezes que nós andamos caminhando, sabemos que nós somos fracos e clamamos: até quando, Senhor? Até quando lutarei com essa enfermidade, Deus? Até quando, Senhor, lutarei com esse pecado, Senhor? Deus nos dá a certeza de um edifício preparado, um edifício que é perfeito, um edifício celeste, um edifício eterno, do qual a nossa força, do qual somos renovados e do qual somos animados de novo a perseguir, a progredir na fé, não olhando para o que está acontecendo, não olhando para o exterior, mas com o Espírito se renovando pela certeza da salvação que há nos céus com Cristo, por uma morada que será eterna e perfeita, que nunca vai se desfazer. Pois a tenda, nessa tenda, irmãos, atente a uma coisa, nessa tenda, que ele quis dizer, desse corpo, somos peregrinos, somos apenas passageiros, isso não durará muito tempo. Por isso, jovem, clame ao seu Deus, ao nosso Deus. Não vivam para si mesmos, vivam para o Senhor, porque o seu verdadeiro propósito nessa terra é glorificar o nome de Deus. A sua vida tem um propósito, não é apenas se casar, não é apenas namorar, não é apenas ter um emprego, não é apenas se formar, mas é glorificar o nome do Senhor, viver para aquele que te fez e te gerou, viver para aquele que te elegeu antes mesmo que houvesse tempo. Esse é o seu preparo, jovem, essa é a sua busca. Enquanto tem força, prega o Evangelho. Enquanto há força nos seus braços, busque trabalhar, porque é eterno. Viva, caminhe, acorde, louve para aquilo que é eterno. Abandone os seus ídolos. Essa tenda é fraca, mas ela é renovada, porque enquanto o nosso Deus permitir que você esteja aqui, é um caminho que você vai trilhar, olhando para o céu. Mas nesse tempo, nós temos que viver como cidadãos do céu. Por mais que isso vá morrer, e um dia ser ressuscitado e glorificado, mas nós temos que viver como cidadãos do eterno, como embaixadores de Cristo. Será que nós estamos vivendo assim? Será que mesmo nesse tabernáculo fraco de hoje, Deus está dizendo isso para mim? Não dá para viver como eu vivo, as coisas que eu vejo, da forma que eu trato meus pais, da forma que eu ando em unidade. Não dá para viver assim. Não dá. Não dá para viver de um modo com um pé no mundo e um pé no eterno. Isso é verdade. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Mas até para você obedecer, escute, você precisa de Cristo. Jorge, eu tenho uma limitação, eu não consigo passar daqui. Então peça para Deus. Então clame o Senhor no teu quarto. Jorge, eu não tenho o caráter cristão necessário para lutar. Então clame a Deus. Peça esse tesouro. Não saia do seu quarto enquanto aquilo do eterno não vir. E você for revestido de poder. E poder olhar para o céu e falar: Senhor, eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não estou seguindo pelo que eu vejo, mas eu sigo pela fé naquilo que não se vê. Porque no dia, irmãos, que esse edifício vir, e quando o seu corpo for glorificado, irmãos, esse dia será glorioso. Nós olharemos para o céu e veremos Ele vindo, Jesus. Em sua coxa está dito: Rei dos reis e Senhor dos senhores, o seu Senhor, do qual você viveu, do qual você lutou todo esse tempo na terra, do qual você se distanciou, se afastou, Ele te trouxe de volta, do qual te transportou do reino das trevas para o reino de luz. Ele virá.
E Ele está às portas, e dessa igreja te clama e te chama. Por mais que você viva na tenda, por mais que nós vivamos de um jeito às vezes errôneo e tropeçamos, clamamos a Deus por renovo, clamamos a Deus por misericórdia, e Ele vem. Paulo diz: animem-se. Paulo diz aqui, irmãos: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O eterno vive em você, jovem. Suspire por aquilo que é eterno. Capítulo 3 de 2 Coríntios diz: nós olhamos para o espelho e não vemos nada, mas chegará um dia que nós estaremos face a face com o Senhor. Nós o veremos face a face e nós glorificaremos para o resto da eternidade. Viva para o eterno. Viva para Deus. Pare com sua estupidez de achar que você é capaz. Pare com a estupidez de achar que você pode tomar suas próprias decisões sem primeiro perguntar para Deus se esse é o caminho. Pare de achar que a vida é sua, o corpo é seu. Não se apegue a teologias que digam que você é o centro, você é o interessante, você é o perfeito. Não, nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Viva para Ele. Para Ele. Versículo 2. E por isso que nesse tabernáculo gememos e desejando muitos ser revestidos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. O nosso corpo clama, o nosso corpo pede pela habitação celestial, porque o senso do divino que o próprio Deus te deu, o senso do divino que o próprio Pai colocou no seu coração, é porque você anseie pela eternidade. Não é um anseio de vício, não é um anseio daquilo que o pecado te promete algo, mas não cumpre depois. Não é este anseio que a Bíblia diz. Este anseio é um anseio de paz, é um anseio de vitória, é um anseio que você está vendo gravado nos teus olhos a eternidade, e que você caminha pelo caminho estreito, que por mais difícil que seja, você anda com Deus. Será que no céu você é reconhecido assim? Será que os demônios sabem quem vocês são? O Deus de Paulo eu conheço. Mas será que eu conheço o Deus de fulano? Paulo, um homem amado no céu, conhecido na terra e odiado no inferno. Será que nós podemos ter esse título? Será que nós podemos olhar e dizer assim: Senhor, todos os dias? Será que você está travando as suas batalhas espirituais? Será que você tem se ajoelhado e lutado e sentido as faíscas das espadas da qual é travada ao seu redor? Será que nós sentimos esse peso da glória? Temos a identidade no Senhor? Você tem certeza que é filho? Você tem certeza que foi salvo? Você tem certeza que foi alcançado por Jesus? Se Ele vir hoje, o que você tem a entregar? O que nós temos a entregar? Seu coração está limpo? Como anda o que você vê? Como está o seu tabernáculo? Está preparado para receber o Santo dos Santos? Será que a Shekinah de Deus pode pousar em você? E o poder de Deus ser vestido em você e ser usado? Será que você anseia pela habitação celestial? Será que você busca essa habitação celestial? Versículo 4, versículo 3, de fato, fomos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Esse gemido, esse senso de fraqueza, muitas vezes impotência. Fala para mim, Camila, Rebeca, que estavam lá comigo. Muitas vezes nós sentimos impotência num lugar. Muitas vezes quando nós olhamos para aquelas crianças da creche, sabendo que muitos daqueles meninos estarão futuramente usando crack, nós nos sentimos impotentes.
uma creche com muitas crianças, dos pais que são viciados. E nós olhávamos para aquelas crianças, nos abraçavam e diziam: não vai embora, não vai embora. Eles ansiavam para o pai: não vai embora, fique aqui mais um pouco, olha o meu desenho, tentando distrair para nós não irmos embora. E nosso coração dizia: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Nós sentimos essa impotência, nós sentimos essa fraqueza. Mas a Bíblia diz: olhe para o eterno. Há um plano de Deus aí. Há um plano específico de Deus aí. Caminhe para o eterno. Senhor, o que fazemos então? Nessa impotência. Ainda nesse espelho escuro, até que não vejamos o Senhor face a face, o que fazemos? Prega o Evangelho. Pregue esse edifício para aqueles que não conhecem, para aqueles que não têm esperança. Para muitos vão morrer naquele crime, naquele crack. Pregue o Evangelho, jovem. Pregue o Evangelho. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. Esse penhor, irmãos, é o Espírito Santo que vivifica em nós. É uma garantia. O penhor do Espírito é a garantia de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. O penhor do Espírito é como se Deus tivesse dado uma garantia para nós: você foi salvo, encontrado. E nesse momento, você foi agora, te dado um penhor. Você será transformado. E a minha obra vai se concluir na sua vida. Paulo nos lembra que nós fomos comprados por alto preço e fomos penhorados. Até que nós não vivamos no eterno, até que esse dia de glória não chegue, até que nosso corpo não seja glorificado, somos colocados como penhor do Espírito, uma garantia da sua redenção, de que quando você se encontrar com Deus, Ele vai ver o selo do próprio Cristo em você e te dirá: bem-vindo, bendito do meu Pai. Vá à direita. Pois quando eu tive fome, me deste o que comer. Como eu tive frio, me vestiste. Quando eu estava doente, me visitaste. Esse será o dia que você vai ouvir isso. E esse penhor clama no nosso coração, dando esperança, dando paz, alegria. Diógenes, é tão bom ouvir isso, não é? É tão bom ouvir que o Senhor nos dá essa paz. É tão bom sabermos que o próprio Deus nos penhora para sempre, e não importa o que aconteça com o nosso corpo aqui. Eu imagino aqueles cristãos do Coliseu que eram mortos cantando, que eram mortos, as feras rasgando o corpo deles. Talvez eles no coração já ecoava aquilo que Paulo dizia: estou certo, Filipenses 1,6, estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel e justo. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, até o dia da volta de Deus. Então, jovem, não desanime, nem por um momento. Mesmo que a sua vida parece que vai contra, as situações parecem que não vão corroborar para aquilo que você quer. O próprio Abraão, para o caminho de Moriá, gemia naquele momento, levando o seu filho para ser sacrificado. Deus interfere em nossa vida quando é necessário, e todo o tempo Ele cuida de nós. Mesmo Abraão tendo aquela cura, mesmo Abraão tendo aquele filho da promessa, mas o amor por aquele filho estava chegando em terrenos perigosos, e Deus interferiu. Abraão, leve o seu filho Isaque para o holocausto, para o sacrifício. Vá ao Monte Moriá. Abraão escolheu obedecer, irmãos. Muitas vezes escolheu obedecer
Não é fácil. Muitas vezes escolher obedecer, mesmo vivendo em situações caóticas, não é fácil. Muitas vezes nós sentimos abandonados, vendo governos, vendo mentira, vendo situações governamentais, vendo o homossexualismo sendo escrachado em nossa cara, vendo isso entrar dentro da igreja de Cristo, vendo homens se corromperem com a verdade. Mas mesmo assim, a palavra nos diz que há um edifício perfeito, que há um lugar para aqueles que creem de verdade em Cristo, que há um lugar para aqueles que amem e adorem com espírito e em verdade. E esse lugar é um edifício não feito por mãos humanas, mas feito do Eterno. E o que fazemos então? Esperamos em Deus, em Cristo. Diógenes, é fácil falar, mas estou angustiado. O que devo fazer? Há uns dias quando nós voltamos de viagem, eu luto contra um problema que talvez, acho que é só eu que luto, chamado ansiedade. E a ansiedade, irmãos, é algo muito terrível quando não combatido com a palavra de Deus. E muitas vezes até a gente visitando um médico, se você tem problemas com isso e não sabe controlar, cuidado, irmão, não caia muitas vezes em legalismo. Procure um médico. Procure profissionais. Porque qual é a diferença de sermos curados? Com o milagre e com o remédio. Deus deixou isso para isso. Mas não caia no engano, irmão, pensando que só uma medicação você vai estar tranquilo. Porque muitas vezes nós saímos fora da casinha. Eu cheguei na segunda-feira, irmãos, quebrado. Espiritualmente, fisicamente. Nós tivemos uma viagem muito gostosa de volta, conversamos, rimos muito. Mas quando chegamos à realidade, quando pegamos o nosso celular e começamos a ver as fotos, sentimos de novo a dor. Eu não sei te dizer, mas aquele segunda-feira eu estava irritado. Estava ansioso, inquieto. A palavra parece que estava em hebraico. Irmãos, é terrível isso acontecer. Esse momento de crise, para quem sofre com isso, essa crise parece que nos tira do lugar onde estamos e nos põe em lugares ainda que nem existiu ainda, que ainda não houve, que talvez não é aquilo que Deus quer para nós. Nós temos essa deficiência, muitas vezes, de querer algo ainda que não foi alcançado e aquilo que não está para ser nosso. Aquilo que Deus ainda talvez não é o nosso tempo de ter. Nós somos muito conformativos. Se conformamos muito fácil. Enquanto temos as rédeas das situações da nossa vida, irmãos, enquanto está tudo top, enquanto está tudo certinho, mas com dificuldade, nós dizemos assim: Senhor, Deus sabe, Deus está cuidando de todas as coisas, mas quando aquilo sai do trilho, ou quando sai do nosso controle, quando o nosso coração começa a ficar invadido pela ansiedade, e pela falta de calma, e falta de paz, quando a respiração aumenta e fica mais ofegante, quando aquilo se descontrola, a gente perde o chão. À noite, minhas filhas foram dormir, minha esposa também. Eu cheguei e falei: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus precisava me quebrar aquele dia. Deus precisava me lembrar que eu sou apenas uma tenda. E Deus precisava me lembrar que eu sou total dependente dEle. E eu falava: Senhor, então por que o Senhor não tira para que eu caminhe melhor? E Ele me olha com amor e diz aquele que disse a Paulo: a minha graça te basta. Em muitos caminhos que nós andamos, estamos tristes, acabados. Terá dias sim que você não tem força nem para orar, mas as suas lágrimas falarão por você. Chore diante de Deus, reconheça a sua fraqueza diante de Deus. Senhor, eu não sou capaz de continuar sem o Senhor me levantar de novo. Revista-me, Senhor. Faz de novo. Nós somos vasos, irmãos. Mas o quebrantamento é maravilhoso, irmãos, porque quando passamos por esse quebrantamento,
Quando dizemos, Senhor, eu vi tudo que vi, Pai, e sou impotente, mas o Senhor é o eterno. As coisas foram feitas através do Senhor, pelo Senhor e por tuas mãos. E eu creio que isso não sai do seu controle. Pode sair do meu, mas do seu não. E eu creio, quem está sentado na cadeira do governo desse Brasil e da terra é o próprio Jesus Cristo. Assim como Estevão viu nos céus o Jesus sentado ao lado, de pé ao lado do Pai, é assim que nós temos que lembrar que Ele está. E cremos que nada sai do controle de Deus. Nada. Mas até lá, se pode ter dias que você estará ruim, pode ter dias de crise, dias de dores, clame a Deus. Lembre-se que você é uma tenda, isso é provisório. Que o seu corpo na eternidade não será assim. Que nós chegaremos com as nossas vestes surradas e falar, Senhor, chegou o dia. Ele olhará para você, chegou o dia. Colocará vestes novas. Mas até lá, querido, viva para Deus. Jorge, isso é martírio? Não. Porque até em meio às lágrimas, há alegria pela manhã. É em meio às lágrimas que nós cultivamos as sementes do Evangelho que é plantado em nosso coração. É em meio às lágrimas e um corpo fraco que nós somos revestidos pelo poder de Deus, sentimos dependentes dEle e cumprimos aquilo que a palavra diz: te colocarei um coração de carne, para que não se aparte de mim. E se necessário, irmãos, sermos quebrados, se necessários, sermos angustiados muitas vezes, e sermos perplexos, mas nunca abandonados. Nós não ficaremos prostrados, porque o nosso Pai nos levanta, amém? Creia no seu corpo celestial, conserve a sua tenda. Não somos agnósticos. Esse corpo, você é pecador, mas glorifique Paulo, Romanos 6, que nós temos que entregar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Então larga dessa preguiça, meu filho. Viva para Jesus. Procure saber a vontade de Deus para a sua vida. Para de viver com o jeito que você quer. Para de ser pedra na vida dos outros. Ame a Cristo em primeiro lugar. Senão você não vai conseguir amar ninguém desse jeito. Ame a Cristo em primeiro lugar da sua vida. Entenda que você é fraco. Entenda que você precisa ser revestido do poder de Deus todos os dias. E para terminar, Billy Graham, eu vi essa semana, não sei se mandei para o Pedro. Perguntaram para Billy Graham assim, Billy Graham, se colocarmos uma mulher dentro de um quarto com você é um homem santo, que você resistiria? Ele disse, claro que não. Ficaram perplexos. Como assim não? Você é o Billy Graham? Ele falou, então, eu não resistiria a essa mulher. Eu não entraria no quarto. Nós temos que entender as nossas limitações. Billy Graham era conhecido como o homem mais fraco, mas era conhecido como o homem mais forte, porque o poder de Deus se vestia naquele homem. Nós somos fracos, irmãos, e necessitamos e carecemos daquilo que é eterno, porque o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, o meu dinheiro, o meu trabalho, a minha namorada, nada pode preencher o vazio que há no seu coração, senão Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, diante dessa atmosfera desse mundo, Senhor, de injustiça, de medo, de morte, muitas vezes sentimos o cheiro, Senhor Deus, do desespero. Muitas vezes nos deparando com tristeza, com a fraqueza de nossa vida, com os intempéries dos acontecimentos. Sentimos impotentes, enfraquecidos. Mas olhamos para o alto, Senhor, e vemos esperança. Porque estamos aqui com um propósito, e mesmo com a aflição, mesmo com a tribulação, o Senhor nos faz ser perseverantes, esperançosos, experientes.
E, Senhor, eu peço nesse momento que o Senhor venha derramar Teu Espírito em nós, para que mesmo vivendo em tendas, mesmo com o corpo ainda, Senhor, mortal, mas com o Espírito do Senhor, que é eterno e vivendo em nós, dando-nos a esperança, dando, Senhor Deus, a certeza da eternidade. Grave ela em nossos corações, nossa mente. Mude a nossa mente, Senhor, para que nós não venhamos só enxergar as circunstâncias, a situação, mas para que nós venhamos enxergar o milagre, o eterno, aquilo, a resposta que o Senhor pode nos dar. Mesmo vivendo nessa terra, Senhor, o Senhor prometeu que nunca, Pai, que nós poderemos ser atingidos, mas nós não ficaremos caídos e prostrados. O Senhor renova a força nos seus, o Senhor renovará a força, trará alegria em meio à tristeza, trará, Senhor Deus, o sorriso em meio ao choro, porque nós cremos, Pai, que nós não te amamos primeiro, mas o Senhor nos amou primeiro, e nós fomos capacitados a olhar para o Senhor, a obedecer e te amar primeiro, Deus. Torne verdade, Pai, todas as suas promessas. Que a resposta para essa palavra seja uma busca incessante e sem cessar em nenhum momento a oração. Que o nosso desejo seja de orar, passar mais tempo com o Pai. Que nosso desejo, Senhor, seja de buscar na palavra do Senhor auxílio. Que nosso desejo seja, Senhor Deus, de não olhar apenas para as situações, mas olhar para o Senhor, que o Senhor é o Senhor das respostas de todas as situações, o Senhor que muda a tempestade, o Senhor é o dono da tempestade, Pai. Por isso que pedimos ao Senhor, meu Deus, vem para o nosso barco, tome os remos da nossa vida, tome a direção, o curso que nós queremos trilhar, dê a última palavra, Senhor, em tudo que vamos fazer. Seja conosco, vá à frente do seu povo e não nos permita caminhar sozinhos. Que nossa vida seja, Senhor, de entregue para a tua honra e glória por toda a eternidade. Amém.